vamos lá. Vamos começar. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero dizer que a gente está aqui, mais uma vez, naquela jornada, né, de debate, de trazer um pouquinho aí, né, à luz essas questões de compliance, que são questões assim relevantes, que a gente precisa efetivamente dar, às vezes, um pouco mais de eco, né? Bom, quando a gente, então, fala dessa questão de compliance de fornecedores, eu sei que muitas vezes as pessoas que não são afeitas até a própria área de compliance, elas devem ficar se perguntando, mas compliance de fornecedores, o que a gente está falando exatamente, né? O que a gente está falando? Estou falando disso aqui, ó. Essas imagens, na verdade, elas dizem muito, né? Algumas são imagens que a gente vê aí comumente na internet, que a gente coleta na internet, né? Vocês estão vendo aí uma situação de trabalho análogo à escravidão, vocês estão vendo situações aqui, né, de trabalho infantil, a gente está vendo aqui o incidente, inclusive, que aconteceu no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, né? Vocês estão vendo uma outra situação aqui que envolveu a Operação Carne Fraca, né? Vocês estão vendo aqui o acolhimento dos trabalhadores que estavam em condição também análoga a escravos lá nos vinhedos no sul do país. E vocês estão vendo aqui a situação, né, lá de alguns bairros de Maceió, que foram, na verdade, que estavam sendo engolidos por buracos que foram surgindo em razão da exploração lá da Braskem, das minas de Salgema. Essas situações todas aqui, a gente pode olhar para isso, né? Falar, pô, né? Como é que é? Como assim, né? Só que percebam que isso tem um reflexo, na verdade, na atividade econômica e às vezes até na própria continuação, na perpetuidade da empresa, que não são pequenos, né? Quem é que está afim, por exemplo, de eventualmente manter uma parceria comercial ou de anunciar, por exemplo, ali, ser patrocinador, às vezes, de um time de futebol que pode ter contribuído para a morte de seus garotos, né? Será que você está afim, na verdade, de ter a sua marca, por exemplo, lá associada a alguém que explora, por exemplo, o trabalho infantil? Será que você está a fim de ver, portanto, o seu produto associado a isso, né? Vejam que eu estou falando desses eventos, né? E muitos desses eventos, inclusive, a gente não tem um controle direto sobre isso, porque, na verdade, são coisas que envolvem pessoas que estão na nossa cadeia ali, né, de relacionamentos, que fazem parte, portanto, daquilo que sustenta a nossa cadeia de fornecimento. E aí, como é que faz isso, né? Como é que a gente lida com isso? Eu vou lembrar que esse episódio último, inclusive, da própria Salton, aí, de outros vinhedos, a gente está falando da Salton porque ela é a mais famosa de todas ali, mas ela não era a única que se utilizava lá, né, daquela empresa de terceirização de mão de obra, né? Eu vou lembrar que os reflexos foram tão assim duros que ela teve o cancelamento, inclusive, de contratos de exportação, ela teve o cancelamento de contratos com hotéis, em eventos. Quer dizer, olha que loucura que é isso, né? E como é que a gente, então, pode ter a certeza de que, eventualmente, coisas como essa não aconteçam conosco, né? Será que a gente tem responsabilidade sobre isso? Será que a gente, na verdade, né, tendo estruturado todo um departamento de compliance, tendo, portanto, uma estrutura, né, de conformidade, digamos assim, bem sedimentada dentro da empresa, tal, será que a gente consegue, na verdade, até balizar e controlar isso? Será que a gente, de alguma forma, consegue evitar que situações como essa aconteçam, né? Eu vou dizer que sim, né? Mas é tudo, na verdade, na proporção daquilo que a gente escolhe, né? Por que eu digo isso? Porque eu gosto sempre de dizer que desconformidade e risco são coisas que andam em paralelo, que caminham juntas, né? Quanto maior for a desconformidade, maior é o risco. E a desconformidade que acontece dentro da tua cadeia de fornecedores, ali dos teus parceiros comerciais, efetivamente também pode te atingir, né?
se você entender, inclusive, que eles não estão, portanto, né, em conformidade, e a gente vai ver que essa conformidade tem vários aspectos, né, você tem que entender também que você está assumindo um risco. A não conformidade desses fornecedores também é uma não conformidade tua, né? De alguma maneira, isso de alguma forma, por algum meio, pode atingir o teu negócio. E aí, eu até gosto de brincar com essa gravura aqui, que a gente percebe o seguinte, né, que risco, pessoal, risco, na verdade, a gente tem que entender que risco é risco, né? E a gente sempre mensura risco pela probabilidade e pelo impacto, né? Então, a gente sabe que tem situações em que há uma grande probabilidade do evento danoso acontecer, mas vai ter um baixo impacto na sua vida, né? Existem outras situações que, na verdade, há uma grande probabilidade, né, uma baixa probabilidade desse evento danoso acontecer e o impacto também, eventualmente, se ele acontecer, é pequeno, né? Nós temos situações em que há uma probabilidade pequena do evento danoso acontecer, mas se ele acontecer, ele pode ser grave, ele pode ser aterrador. E tem situações que, né, alta probabilidade, na verdade, desse risco acontecer e um impacto nefasto, um impacto aterrador sobre isso. Essas são situações que a gente, assim, está aceitando ou não assumir esse risco. Risco é absolutamente dessa forma, pessoal. Bom, eu falei para vocês que a gente, assim, tem vários aspectos, né, em termos de responsabilidade da nossa cadeia, e as pessoas acham que isso não está sacramentado, que isso é uma questão de interpretação, mas eu vou lembrar que isso tem uma série, na verdade, digamos assim, de desdobramentos dentro da própria legislação. Isso quer dizer que o nosso sistema jurídico ele já prevê, né, e já há algum tempo, né, que existem, portanto, circunstâncias que responsabilizam, portanto, toda a cadeia que está envolvida naquela atividade econômica. Eu posso dar um exemplo aqui, eu trouxe alguns exemplos, mas eu posso dar um exemplo que é o caso das relações de consumo. Se você pegar o CDC, e o CDC não é uma lei nova, nós estamos falando de uma lei de 1990, né? É uma lei que tem 30 e poucos anos aí conosco. Então, se você pegar lá, por exemplo, quando a gente vê lá da questão do vício, do defeito, se você olhar para a responsabilidade em termos de vício, você vai ver que o próprio CDC fala que a responsabilidade, na verdade, é dos fornecedores, e aqui a expressão fornecedor é em relação ao consumidor. Isso quer dizer, portanto, que não importa qual é a etapa da cadeia que você está ocupando, você está responsabilizado. Na verdade, eu sou o fabricante, eu não sou, na verdade, o lojista. Eu sou o lojista, eu não sou o fabricante. Não importa. No caso de ocorrência de vícios, seja lá você, na verdade, o fabricante, seja você, na verdade, o lojista, você está responsabilizado perante o consumidor. Ponto. O CDC disse isso. Está lá, está dito. Simples. Talvez muitas pessoas não saibam, mas existe, o Brasil é signatário de uma série de convenções, inclusive, até em respeito aos direitos humanos, né? Inclusive da atividade econômica. Vamos lembrar que o Brasil é signatário até do Pacto Global, né? Então, nós temos lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tal. Mas eu lembro que, até em consonância com todos esses institutos aí, né, jurídicos de direito internacional, o Brasil editou um decreto lá em 2018, versando sobre, olha que interessante, né, sobre a atuação das empresas, né, na verdade o decreto fala das médias e grandes empresas e empresas internacionais que atuam no país, né, a questão dos direitos humanos. Então, a atuação dessas empresas, a sua relação, na verdade, em respeito aos direitos humanos. E olha que interessante, esse decreto, que pouca gente sabe da existência dele, né, diz assim, que caberá ainda às empresas monitorar a respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva vinculada à empresa. O decreto imputa, portanto, responsabilidade às empresas e à sua cadeia, portanto, de fornecedores, né? Nessa questão do respeito aos direitos humanos. E, trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, essas circunstâncias todas, sem falar da questão dos assédios, são questões, na verdade, que afligem os direitos humanos, né? Que tem, sim, uma repercussão nessa questão do respeito aos direitos humanos. Bom, estou dando só mais esse exemplo e vou dar mais alguns para você
sacar que isso assim, é de verdade, não é, na verdade, uma construção assim solta, não. A gente acha que não. Talvez seja importante. Não. Você está legalmente, na verdade, vinculado a essa situação. Vou lembrar que a própria LGPD, né, mais recente também, aí de 2018, a LGPD, ela fala, na verdade, da responsabilidade, né, do operador e do controlador. Então, eu vou lembrar que eventualmente, aquela relação que muitas vezes as pessoas não sabem até distinguir, né, quem é o controlador, quem é o operador, bom, às vezes contratualmente, inclusive, né, deixam isso mal costurado até. Repara que é o seguinte, a LGPD não quer saber, na verdade, se houver qualquer tipo de incidente no que tange a segurança do tratamento de dados pessoais, ela não quer saber, na verdade, quem você é dentro dessa escala, se você é operador ou controlador. Ela responsabilizou os dois. Ponto. Então, se eventualmente lá um fornecedor teu, como, por exemplo, o teu plano de saúde que dá guarida ali aos teus colaboradores, se ele deixar vazar, na verdade, dados desses colaboradores, só para dizer assim, um exemplo curto, né, você, junto com ele, está responsabilizado por essa circunstância. Então, assim, só para trazer mais um exemplo, né? E nessa mesma seara, eu posso falar da questão da lei de corrupção. A 12846, né, lá de 2011, ela também fala da responsabilidade objetiva, né, das pessoas jurídicas dos atos que são praticados em desfavor da administração pública, né, dos atos de corrupção ali, como ela inclusive desenha, né? Repare que, portanto, de repente você está dentro de uma obra pública, você está, né, prestando serviços, portanto, para um ente público, e aí você tem lá serviços que você pode, inclusive, né, terceirizar, que é bastante comum, como vigilância, como a própria limpeza, né, às vezes da obra, só para dar um exemplo simples. E aí, nessa circunstância, olha que interessante, né, se aqueles representantes da empresa lá se envolvem com ato de corrupção ali, de alguma forma relacionada à própria prestação de serviços, pronto, está lá você tendo que explicar perante a lei anticorrupção, né, que focinho de porco não é tomado, né? Eu estou falando disso, e para quem da área fiscal, por exemplo, essa questão de responsabilidade da cadeia e ICMS, vou lembrar que quase todos os estados aí têm regimes de quase que imputar a fiscalização, na verdade, a você por toda a cadeia que você participa, né? Lembrar que a gente tem um regime de substituição tributária aí há quase 40 anos, né, que no fundo, solidariza todo mundo que está na cadeia, né? Eu vou lembrar que a gente tem outras circunstâncias, inclusive, de responsabilidade pensadas no próprio Código Tributário Nacional, e em todas elas está lá, ponto. Você acabando, né, tendo que tomar conta, inclusive, daquilo que faz, né, aquele parceiro comercial seu. Você tem que olhar, na verdade, se efetivamente houve o recolhimento, na verdade, do tributo na cadeia anterior, na etapa anterior, perdão. Então, reparem que essas circunstâncias, esses aspectos, portanto, de responsabilidade da cadeia, na verdade, estão aí, estão presentes, eles não são novos. A gente não é uma construção que a gente acha que foi só agora, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Isso existe, está na lei e, portanto, a gente tem que efetivamente dar cumprimento, e senão a gente está em situação de risco, né? Simples assim. Lembra, né? Desconformidade e risco são sempre ali, né, companheiros, né, por assim dizer. Bom, ok, a gente tem uma pergunta aqui. Como mensurar? Então, esse é sempre um problema, né? Porque como que a gente vai mensurar, portanto, o tamanho dessa responsabilidade? Eu vou dizer assim, para cada aspecto, na verdade, dessas questões, então, por exemplo, se estiver falando em questões relativas à LGPD, por exemplo, né, eu vou lembrar que o que a gente vai sempre ter como diretriz é o que a lei pode, inclusive, te dar como, digamos, pena em razão disso. Só que isso, na verdade, é uma forma muito, assim, eu diria, simplista até de entender isso. Eu vejo que a dificuldade de mensuração nessa questão ela não está ligada apenas àquilo que a lei te dá como reprimenda, mas à questão do dano de imagem, né? Como é que, na verdade, a gente tem certeza que a gente não vai ser apenado pelo mercado?
não vai ser apenado pelos nossos consumidores? A gente não tem essa certeza. E em muitas circunstâncias, né, às vezes, assim, perdão, em muitas circunstâncias, a gente tem, na verdade, uma resposta do mercado que é muito mais forte, nos dá muito mais prejuízo do que uma eventual sanção imposta pelo Estado. Uma multa, às vezes, sai muito mais barato do que, por exemplo, o teu mercado ali de consumidores dizer para você, não te quero mais. Se a tua marca cai aí, né, dentro daquela perspectiva de que ela não é uma marca confiável, que ela se envolve em coisas tortas, lembre-se que é o seguinte, o que a gente tem no fundo dos nossos consumidores é a boa expectativa. O dia que eles quebram essa boa expectativa, tchau, acabou o negócio. É simples assim. Né? Então, assim, como é que a gente mensura isso? Eu não acho isso, não vejo que a gente possa só mensurar, na verdade, pensando naquilo que é o tamanho de uma pena imposta pelo Estado. Né? Mensurar, na verdade, aquilo que o mercado é capaz de me dar como resposta, eu diria que é bem difícil. Né? Mas também assim, num dado momento, ele fica tangível, porque é só olhar para o teu faturamento e ver o que acontece com a tua empresa rapidamente. Né? Então, assim, é uma situação difícil essa questão dessa mensuração. Mas vamos lá. Né? Essa questão, né, da cadeia de fornecedores, né, o que costuma ser, na verdade, o grande drama, né, que a gente tem? Bom, quando a gente tem, portanto, o nosso programa de integridade pronto ali, funcionando, andando, né, e aí a gente olha, né, para os fornecedores, né, para os nossos parceiros comerciais, diz assim, bom, legal, eu preciso que vocês, né, estejam, portanto, em absoluta sintonia com o nosso programa, para que a gente possa continuar juntos, tal, né? Muitas vezes você ouve o seguinte, né? Os fornecedores dizem que não estão afim disso, que eles não estão preparados para isso, porque não tem programas de integridade prontos, porque não tem tempo para pensar nisso, não repensar nisso, ou seja, eles não têm a menor disposição nesse sentido. Né? Muitos deles dizem, ok, tá bom, a gente quer manter sim, quer continuar sendo parceiro, quer continuar, na verdade, dentro, né, provendo você de produtos ou serviços, legal, mas a gente não sabe o que fazer para atender, portanto, essas suas exigências aí de integridade, de compliance, né? E outros dizem assim, olha, bem, mas a gente não tem grana para isso, é simples assim. Programas de conformidade, de integridade, né, custam grana, custam dinheiro e a gente não tem o que fazer. E aí eu quero até assim trazer aqui um debate, um ponto que é bem interessante a gente pensar, né? Na verdade, esse webinar hoje, ele nasce de algumas conversas em duas empresas que a gente está ajudando a construir lá todo o departamento de conformidade, departamento de compliance. Né? Uma empresa que já é um pouco maior, né? Já uma empresa grande, e uma empresa menorzinha, tal, né? Isso, assim, fazendo aqui um parênteses, serve, inclusive, para a gente pensar que não é o tamanho da sua empresa que determina se você consegue ou não estruturar um programa de conformidade, um programa de compliance. Né? É a sua vontade que determina isso. Se você quiser, independente do tamanho da sua empresa, é possível, sim, você estruturar um programa de compliance, realizar um programa de compliance, né? Assim, com bom nível, inclusive, de eficiência, né? Sem que isso seja, digamos assim, algo que esgote suas forças, né? Sejam elas financeiras, sejam elas, na verdade, de pessoas, não importa. Né? Então, assim, essa questão de programa de integridade é uma questão de você querer. Né? Então, efetivamente, se não houver esse querer, não há o que fazer. Ponto. Mas, né, como eu falava, esse webinar hoje, ele nasceu por tanto de algumas observações e de alguns debates, justamente o seguinte, cara, a cadeia de fornecedores está ali, a gente está com o programa andando e tal, e os caras não conseguem atender, a gente colocou ali na mesa certas exigências tal, alguns deles estão dizendo, inclusive, que não vão continuar conosco.
E isso é um problema? É lógico que é um problema, porque a gente sabe da dificuldade de se ter fornecedores confiáveis. E essa confiabilidade, às vezes, muitas vezes se dá não por N aspectos, não apenas por um aspecto, mas por N aspectos, né? Às vezes é difícil ter um fornecedor que consiga te atender do ponto de vista técnico, que consiga, na verdade, ser pontual. A gente sabe que essas são dificuldades, sim. O pessoal que trabalha com o departamento de compras sofre um bocado para desenvolver fornecedores. A gente sabe disso. Então, assim, dentro dessa perspectiva de que, portanto, às vezes um fornecedor já está desenvolvido e porque, em razão daquele que é o teu programa de compliance, ele não mais, né, ele não está adequado, né? O que a gente faz? Então, a gente deixa de trabalhar com esse fornecedor, a gente simplesmente joga fora. E aí você cria um problemão, porque às vezes esse cara ele é fundamental para você. Ele te dá confiabilidade, né, na produção lá daquilo que é o teu produto, né, na realização do teu serviço. E aí, a empresa para até desenvolver um novo fornecedor? Cara, repare que é assim, isso é um problema multifacetado, né? Não é simples, não. Então, desse debate, a gente teve aí, e o bacana é que esse debate foi assim, empresa muito grande, empresa pequena, com o mesmo problema, porque esse problema aflige qualquer um que tenha um programa de integridade funcionando, né? E queira, portanto, que os seus fornecedores estejam em sintonia com ele, né? Volto a dizer, né? As respostas que a gente ouviu dos fornecedores eram sempre, né? Olha, a gente não está afim, que às vezes acontece mesmo, a gente não sabe o que fazer, ou a gente não tem grana para fazer isso. Bom, ok. A pergunta é, e o que a gente faz nessas horas, né? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? E é lógico que a gente não tem a pretensão daqui, em alguns minutos apenas, né, esgotar isso, né? Eu não tenho essa pretensão mesmo, né? No fundo, o que eu coloco aqui para vocês hoje é um grande debate, para que a gente possa pensar nessa questão, entender essa questão e falar, bom, podemos enveredar desta ou daquela forma, podemos, portanto, agir desta ou daquela forma, e assim vai. Então, no fundo, a gente está trazendo aqui algumas circunstâncias para a gente pensar, né? Então, não tem uma receita pronta aqui para ninguém, não. Mas, assim, primeiro, eu acho que o primeiro passo é a questão da formalização da associação com o fornecedor, né? Esse é um nome bonito que eu dei aqui para o seguinte, ou seja, quando a gente fala formalização da associação, quer dizer, formalização da contratação, né? Esse é um desafio, né? Eu diria assim que a gente tem duas fases nisso, né? A gente tem uma fase que é pré e pós, portanto, formalização, né? Pré-formalização, isso quer dizer que eu preciso qualificar esse fornecedor, então, portanto, eu tenho que ter desenhado, agora eu tenho que ter isso desenhadinho, bem prontinho, eu tenho que ter desenhado, na verdade, uma política de integridade de fornecedores, né? Nada do outro mundo, mas você tem que ter lá uma política que você baliza, portanto, quem você vai buscar no mercado para trabalhar contigo, simples assim. Essa política, inclusive, ela deve conceber lá requisitos que devem ser preenchidos, né, que devem ser respondidos, portanto, para quem se pretenda relacionar contigo, né, ser teu fornecedor, portanto, de maneira que você possa fazer um cheque pré-contratual. Bom, então, aquela coisa que a gente pode achar que é uma bobeira, tá lá, nossa, tem uma pergunta aqui sobre condição de trabalho infantil, de condição de trabalho análogo à escravidão. É lógico que as pessoas vão dizer não, então, mas você quer ver? Tem coisas que a gente pode, na verdade, sempre pedir a evidência, né? Então, eu costumo orientar com o seguinte, não adianta você botar um formulário, que o papel aceita qualquer coisa, o cara preenche o formulário e você não pede a evidência. Ó, tá bom, estou contratando você para realizar uma obra para mim, bacana. Eu não quero, na verdade, que você tenha nada similar a trabalho análogo à escravidão. Como é que é o teu canteiro de obras? Como é que é, na verdade, o teu alojamento para aquelas pessoas que vão ficar na obra? Tem banheiro químico, não tem banheiro químico? Só para dar um exemplo besta, né? Então, assim, e aí? Nós estamos, na verdade, trabalhando com uma empresa que vai nos fornecer, possivelmente, meios tais, assim, assado, de tecnologia. Bacana.
Quais são os mecanismos de segurança, na verdade, que você tem para isso? Elenca aqui, me dá as evidências, na verdade. Cadê os programas que você se utiliza para isso? Lista aqui para a gente. Então, essas coisas da evidência, na verdade, né, para compor, portanto, esse formulário e se alinhar ali com a tua política, eu acho que é bem importante a gente até entender, né? Mas acho que isso é uma fase pré-contratual. Tem situações em que você desenvolveu o teu programa de compliance e essas pessoas já estavam aí, portanto, já tinham contratos, às vezes não contratos escritos, né, mas contratos muitas vezes tácitos, verbais, né, e elas já estão aí, né? Mas estejam aí, ou então agora recém, na verdade, até, digamos assim, cooptadas, né, ali associadas a você, né, é importante a gente entender que essa associação tem que ser efetivamente formal. Isso quer dizer o seguinte, a melhor maneira de se fazê-lo é fazê-lo por um contrato escrito. E nesse contrato escrito tem que ter, evidente, né, uma cláusula, né, ou, quando eu falo uma cláusula, não quer dizer um único item, né, mas uma cláusula, né, toda ali disposta no sentido de se permitir, né, que você possa aferir que aquelas condições até que você tem na sua política na sua política de integridade de fornecedores se mantém lá com o seu fornecedor, né? Então essas condições elas não se perdem no tempo, né? A gente tem que ter a própria permissão, na verdade, né, de que você possa, inclusive, auditar se isso acontece de verdade, né, se isso está efetivamente ainda ali acontecendo, né? E mais, tem que ter penas contratualmente já ali desenhadas também, severas, penas pecuniárias severas para circunstâncias em que isso não ocorre, né? Eu tenho trabalhado, inclusive, com construção de cláusulas contratuais que falam até da possibilidade de penas em razão de algum... Não é, olha que interessante, né? Não apenas dos danos de maneira geral, danos diretos e indiretos, não apenas isso, mas a questão relativa à imagem, à repercussão no mercado. Essas questões a gente tem trazido à baila e tem tido sucesso até com isso, né? Então, assim, essa formalização, né, dessa associação, ou seja, da forma com que você se conecta com os seus fornecedores, com que você contrata com os fornecedores, é fundamental. Mas não adianta a gente ter um contrato, o contrato, no fundo, ser, né, apenas um pedaço de papel, né? Assim, eu não estou falando um pedaço de papel, mas vamos lembrar que não precisa ser necessariamente no papel. Mas não basta o contrato estar ali, tem um monte de palavras ali, né, colocadas, bonitas, né, dentro de um texto, tal. Não, ele tem que ter efetividade, né? Eu costumo dizer que a outra grande sacada da gente é trazer esse fornecedor para perto, né? E a gente tem algumas maneiras que a gente pode fazê-lo, e aqui a gente vai dar alguns exemplos, né? Eu tenho colocado até em alguns contratos com fornecedores, né, a possibilidade, inclusive, até de extensão de prazo. Por quê? Se ele, na verdade, é um fornecedor que tem lá uma boa adesão, né, com aquilo que é o meu programa de integridade, com a minha política de integridade de fornecedores, eu já sinalizo, inclusive, que ele pode ter uma extensão desse contrato, se o caso, que ele pode, portanto, ter o seu contrato prorrogado, que ele tem uma preferência nesse sentido, e que outras circunstâncias, inclusive, ali de aquisição de bens ou serviços, ele tem a preferência, portanto, em relação ao outro, porque ele é, né, um fornecedor assim bacana, um fornecedor nota 10, né? E aí a gente fala assim, como é que é o fornecedor bacana, nota 10? Então, a gente aqui, por exemplo, desenvolveu até uma planilha, meia dúzia lá de perguntas, tal, em que a gente dosa, na verdade, o risco que a gente tem de compliance do próprio fornecedor e se esse fornecedor, portanto, está dentro daquilo que a gente quer aceitar como risco ou não, né? Então, é importante você ter esse tipo de mecanismo, na verdade, desenvolvido, pensado, que é para você poder até aferir e mensurar, né, o quanto você quer, inclusive, esse fornecedor ainda contigo, né, e o quanto ele representa de risco, né? Mas, assim, nessa perspectiva de trazer para perto, né, a gente sinaliza que, na verdade, essa parceria é uma parceria para valer, que no fundo, né, se ele tiver te atendendo bem, dentro daquilo que é a perspectiva que você precisa, né, de observância às questões de compliance, integridade,
bingo. É ele que vai continuar e que essa parceria vai ser, né, que vai durar enquanto tiver que durar, ou seja, né, vai ser eterno enquanto dure, exatamente assim, né? Só parafraseando aqui o poetinha, né? Mas assim, tem uma outra coisa que eu gosto de falar dessa questão de trazer para perto, que é a gente assim, como a gente, o correto, inclusive, de um bom programa de integridade é ter períodos, né, dentro do ano em que a gente conscientiza, que a gente treina, né, é convidar esses fornecedores a participar disso, né? Parece que não, mas a gente tem sim o dever de ajudar as pessoas e a compartilhar conhecimento, né? Então, o que eu estou fazendo hoje aqui? Eu não estou compartilhando conhecimento com as pessoas, não é absolutamente isso. O conhecimento não tem que ficar guardado no armário, né? O conhecimento tem que ser compartilhado. E o que a gente tem que fazer é exatamente isso, quer dizer, já que você tem lá, né, todo o teu programa bem construído, realizando, portanto, esses treinamentos periódicos, né, abordando a questão da conscientização, né, da integridade periodicamente dentro da tua empresa, porque, volto a dizer, compliance é prática, né? Para que isso seja realidade, ele tem que ser uma prática, antes de tudo, né? Então, assim, traga, na verdade, esse fornecedor para esses eventos. Chame esse fornecedor, na verdade, para que ele participe disso, né? Isso é importante, pessoal, porque é isso que, na verdade, vai estreitando. Vamos lembrar que a gente absolutamente a gente é ser humano, né? Ser humano precisa dessa questão, na verdade, digamos assim, ah, da proximidade, né? Para que a gente possa, portanto, manter a parceria, né? Estou recebendo aqui uma pergunta, o Johnny Arata, meu ex-aluno, pô, que honra aqui estar com o Johnny. Da mesma forma que é difícil desenvolver novos fornecedores, eles também têm dificuldades para se inserir nas empresas de médio e grande porte, verdade, para efeito de crescimento. Entendo que o ideal é pôr à mesa essa questão de compliance para toda a cadeia, com a ideia de se manter ao máximo dentro do mercado. Eu li mal isso aqui, né? Eu fui lendo para dentro aqui, mas tá aqui, ele está fazendo o seguinte comentário. Da mesma forma que é difícil desenvolver novos fornecedores, esses também têm dificuldades para se inserir nas empresas de médio e grande portes, para efeito de crescimento. Entendo que o ideal é pôr à mesa esta questão de compliance para toda a cadeia, com a ideia de se manter ao máximo dentro do mercado. Ione, perfeito o que você está falando, porque repare o seguinte, né? E é por isso que eu até falei que compliance não é só para grande empresa, né? A exigência de programas de integridade, que você tenha, portanto, sintonia com isso, né? Dentro da realidade, inclusive, dentro do que é exigida, portanto, essa exigência, ela passa a ser, na verdade, às vezes, decisiva para você se manter ou não no mercado, para você se expandir. Isso é verdade mesmo, concordo em gênero, número e grau. Se você tem um programa de integridade, não importa o teu tamanho, se você tem um programa de integridade ali funcionando, né, eu diria para ti, as tuas chances de aumentar os teus negócios, elas ficam exponencialmente maiores. Por quê? Porque existem poucos fornecedores que têm, na verdade, essa perspectiva em mente. Tem pouca gente no mercado, na verdade, que se orienta dessa forma. Eu vou dar um exemplo da própria LGPD. Se você fizer a pergunta, e aí, tua empresa está adaptada à LGPD? O cara fala, tá. A hora que você aperta um pouco mais, desmonta e vê que, na verdade, ele colocou a questão da LGPD só em aceitar ou não cookies dentro do bendito do site dele. Então, é importante mesmo que a gente tenha programa de integridade, independente do nosso tamanho, porque isso abre mercado. A gente é capaz de acessar mercados que, às vezes, ficam impossíveis que a gente acesse se a gente não tem esse tipo de programa. Então, assim, eu concordo, é bem isso mesmo, entendeu? Bom, voltando aqui a essa questão, né, que eu falo para vocês o que fazer, aí é lógico, né, quando eu estou falando dessa questão da formalização, de ter isso, portanto, dentro do próprio contrato, de ter, né, o cidadão ali participando das tuas iniciativas de conscientização, bacana. Mas lembre-se que você tem que monitorar. Então, monitorar faz parte do jogo. Se eu vou dar o exemplo da Salton, não estou aqui fazendo crítica a ninguém, não é nada disso, mas assim, se a Salton e aquelas vinícolas todas tivessem monitorado o que fazia lá, né,
o seu terceirizado, elas não teriam tido o problema que tiveram. É simples assim. Então, na verdade, não adianta a gente criar a situação, preenche formulário, assina formulário, apresentou as evidências lá no dado momento, legal, e a gente esquece disso, e a partir de então, né? E eu falo isso porque essa é uma realidade, na verdade, como a gente lida com o fornecedor, pessoal. Esqueçamos a questão do compliance, quer ver? Quando a gente pensa lá, tem que cadastrar um novo fornecedor, tá? Não vem lá o departamento próprio para isso, cadastra um novo fornecedor, blá. Pergunta, de quanto em quanto tempo ele tem uma política de atualização? Você vê que isso não estamos nem falando de compliance especificamente, né? Exatamente. Mas de quanto tempo temos uma atualização? De quanto em quanto tempo você acha de se interessar pelos documentos, por exemplo, constitutivos daquela empresa e entender se os sócios que lá estavam continuam, se não continuam? E aí? A verdade é que a dinâmica, às vezes, do negócio, a gente acaba sendo engolido e não toma certos cuidados e aí, portanto, acaba se colocando em risco. A gente não monitora, a gente entende que, né, monitorar num dado momento. Não, monitorar, na verdade, é uma constante. A gente tem que ter, no fundo, mecanismos de monitoramento para isso. Eu posso fazer auditorias. Então, lógico, você pode, na verdade, pedir, né, pode revisitar todas aquelas questões que foram utilizadas para contratar, que são pré-contratuais e que continuam, portanto, inseridas como condições contratuais para a manutenção, na verdade, daquele fornecedor. É teu dever fazê-lo, cara. Você tem que fazer. Se você não fizer, Rodox. Não tem conversa, né? Tem que fazer, você tem que monitorar. Lógico que para isso precisa de braço, né? Estou recebendo aqui até uma pergunta também. A Andréa está perguntando para a gente que se isso deve ser feito, na verdade, com um departamento próprio, tal, né? O próprio departamento de compras pode fazer. Então, quando você tem a política, portanto, de compras ali construída, tal, e a política de integridade dos próprios fornecedores, assim, eu não gosto de que as mesmas pessoas que se interessam ali pelo compras, na verdade, o façam. Mas, assim, numa realidade assim, muito próxima, né? Eu vou dizer que pode ser que sejam eles mesmos, não há problema, né? O ideal é que a gente tivesse ali, na verdade, dentro da própria estrutura, pessoas voltadas, inclusive, apenas para esse monitoramento. Né? Porque dependendo, inclusive, até do volume que você tem de fornecedores e tal, isso se justifica. Às vezes não se justifica e, portanto, uma questão de custo, se acaba, né, arranjando isso. Mas repare que é sim dever, portanto, da gente esse monitoramento, a gente tem que, na verdade, se interessar por isso, e seja lá utilizando o próprio departamento de compras para isso, se é ele que faz, por exemplo, o cadastramento tal desse fornecedor, ou se utilizando, na verdade, de uma outra estrutura nesse sentido, eu não vejo problema, mas não importa. O que importa é que a gente tem que monitorar. A gente tem que entender que vigiar é um dever e que é essa vigilância que nos dá segurança. Porque a hora que você, na verdade, não está vigilante, você se vê surpreendido. É simples assim. E às vezes o tempo, na verdade, é o grande traidor, porque olha que interessante. Passa o tempo, a gente se acomoda, e o tempo passa, nunca deu problema, até que dá. É simples assim, até que vem um evento danoso e cria lá uma repercussão negativa. Há que se tomar esse cuidado. Então, assim, para fechar esse raciocínio aqui, né, e eu acho que esses são os pontos mais nevrálgicos da história, né? A gente tem que ter essa construção da formalização da contratação bem adequada, e eu diria que, pensando sempre no momento que é pré e pós, né? A gente tem que trazer, na verdade, esses fornecedores para perto, a gente tem o dever de cuidar deles, de interagir com eles aí nesse sentido, e a gente tem que vigiar. Bom, eu sei que as pessoas não gostam da expressão vigiar, né? Mas eu sinto muito, você tem que vigiar. Eu vou lembrar de um ditado da minha avó que é bem verdadeiro, né? Quem usa, cuida. É simples assim. A gente tem que cuidar. Não cuidou, né? A gente pode ter problemas nesse sentido. Né? Eu estou recebendo uma outra pergunta aqui também. Como é que o jurídico interno da empresa pode atuar para fiscalizar a conformidade dos fornecedores que são contratados? Exemplos disso. Ó,
Tem gente que até delega isso para o jurídico, tal, até porque o jurídico tem proximidade em lidar com essas questões que tangem mesmo, né, a documentos, tal. Isso é muito comum, né? Será que esse é o papel do jurídico? Será que ele... Não, eu diria assim, que é possível que o jurídico o faça, né? Mas para que o jurídico possa fazê-lo, você tem que ter efetivamente lá essa política, né, de fornecedores desenhada. E aí, efetivamente, a gente tem que fazer a checagem documental, o checklist com aquilo que você tem de contrato, né? Como é que, na verdade, esse contrato... E repara que a gente, no fundo, de alguma forma, a gente faz isso porque a gente não vigia a execução do próprio contrato. Por que a gente só vigia, na verdade, nas questões relativas à entrega do produto, do serviço e do pagamento? A gente tem que entender que, na verdade, vigiar o contrato também é nesses outros aspectos, né? Então, assim, a própria operação, ela olha lá para as entregas, mas ela não olha, não entende que também são entregáveis essas outras questões, né, que não são o cerne do contrato, mas são acessórias e importantes, né? E o jurídico pode, na verdade, olhando para essa política que você desenhou lá, junto com o teu compliance, o teu compliance também tem que validar isso, né? Ele pode sim, na verdade, trazer essas questões e pode, portanto, ser uma ferramenta importante, né? A gente sabe disso, né? Acho que tem o jurídico tem esse papel porque ele tem, aliás, ele pode exercer esse papel porque ele tem boa análise, inclusive, da documentação, né? Será que aquela coisa que a gente põe lá, às vezes, no contrato, olha, o cara tem que enviar aquilo que são as guias pagas, os recolhimentos previdenciários dos colaboradores. Então, você não tem essa rotina? Você recebe isso, na verdade, ou você só põe isso no contrato para fingir que é bacana? Cuidado, né? Então, na verdade, você pode exercer essa vigilância, na verdade, entendendo que, portanto, as cláusulas contratuais, elas são todas importantes. Não é só importante, na verdade, a descrição do objeto, o preço e a condição de preço, né? Tudo, na verdade, faz parte dessa dinâmica, né? Então, eu acho que o jurídico pode ser, sim, uma ferramenta bem relevante para isso. Lembre-se, de novo, quem usa, cuida. Então, a gente tem que vigiar, né? Não importa como você vigia, tem que vigiar. Entender que cumprimento de contrato se dá de N maneiras e não apenas com a entrega do produto ou do serviço. É lógico que eu falo isso, mas você fala assim, Marcos, mas já a gente vive num país onde há uma dificuldade em um cara cumprir, né, essa questão básica, elementar do contrato. É verdade, eu sei disso, mas a gente, de novo, tem que ser vigilante também em relação a essas outras coisas. Ok? Bom, a gente se encaminha, então, aqui para finalizar esse nosso encontro aqui, né, de hoje. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Agradeço a presença de todos vocês. Vou lembrar que o pessoal que participou vai receber da nossa equipe de relacionamento ali o seu certificadozinho de participação e tal. Mas eu finalizo aqui querendo chamá-los, né, para aquilo que é a nossa campanha de combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho, né? Então, estamos no 7º ano dessa campanha que é encabeçada pelo nosso instituto que é mantido pelo nosso escritório. Campanha que ficou importante demais, inclusive por conta da própria lei da 14.457, lá do ano passado, que trouxe o assédio sexual para dentro, inclusive, da CIPA, né? Então, a questão do combate e a prevenção dos acidentes ganha, portanto, o assédio também como uma repercussão importante, né? Esta campanha é uma campanha em que a gente faz palestras gratuitamente nas empresas, em todos os lugares que nos quiserem, né? A gente tem material, inclusive, a gente fornece esse material que a gente quer trazer ao debate, né? Eu encerro falando dessa compliance fornecedores aqui, com a mensagem que eu deixei, mas lembrando que a gente tem essa campanha, se você me ouviu até agora quiser participar da campanha, é só entrar em contato conosco que a gente tem um prazer enorme em te ajudar nesse sentido. Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a tudo que a gente falou, que a gente abordou hoje aqui e quiser também, né, conversar conosco, bom, a gente tem lá os nossos e-mails, você tem o brgadvogados@brgadvogados.com.br, você pode mandar um e-mail, a gente responde todas as perguntas, você tem um número do nosso WhatsApp que está lá no nosso site,
E assim, não se acanhe, portanto, se você quiser, né, participe, pergunte, sugira. A gente está aqui, na verdade, para promover debates. A gente gosta, na verdade, de conviver com pessoas. É a minha missão, inclusive, há 29 anos, porque antes de ser advogado, eu sou professor e continuo professor, ok? Muito obrigado, um bom dia e espero que todos, né, fiquem bem.